Olá, muito feliz de estar aqui gravando esse podcast para você, que nada mais é também de uma forma da gente bater um papo, da gente refletir, da gente dar uma pausa, não é? Eu não sei muito bem qual é a sua rotina ou como você escuta essa conversa que eu trago sempre, mas de qualquer forma, o meu objetivo é trazer aí um pouquinho de reflexão sobre essa temática da cura, da arte, da criatividade, trazer também um pouco dos bastidores aqui do trabalho do ateliê, da minha vida, enfim, que a gente possa se incentivar a continuar sermos artistas, criantes e vibrantes. E o tema de hoje, desse podcast, é liberdade. A tal fadada liberdade, a tão procurada liberdade e também comentada, muito comentada por todos nós, preciosa liberdade que todos nós, assim, queremos um pouquinho, na verdade, nos sentimos aprisionados. Aprisionados pelo quê? Por quem? O que traz pra gente tanto essa sensação de aprisionamento e o que nos faz vislumbrar essa tal da liberdade? Será que a liberdade ela é algo variável? Ou ela tem uma visão única? Como é que a arte pode ajudar nisso tudo? E o que tem a ver? Eu estou falando aqui de liberdade nesse podcast. Então, segura aí que a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouquinho nesse episódio. Esse episódio, ele tá aí muito coligado nessa minha caminhada na vida. Eu, inúmeras vezes, pensei em estar livre e estava muito presa. Eu pensei em estar muito aberta e estava super fechada. E quando eu me vi em situações que eu olhava, que pareciam me aprisionar, eu me libertava. Olha que poético, né? Nossa, Paty, você foi longe, você deve estar pensando aí. Mas é por aí mesmo que eu vou conversar esse papo. Primeiro pelo cerne, pelo core, né? Pelo coração aqui do que eu trago no podcast, que é a relação com a arte. E ela vai trazer aí esse espelhamento com a relação com a vida, com a relação com os outros seres, com a relação com nós mesmos. A minha relação com a arte, ela começou muito liberta, muito liberta, porque desde pequena eu tinha um ímpeto de explorar e de inventar e de criar e de trazer esse mundo que era muito da minha imaginação para o mundo aqui agora, pro real, né? As minhas brincadeiras não tinham fim. E eu também não me limitava pelas limitações. Daí vem a limitação, né? O externo te aprisiona ou te liberta? Não, eu sempre, se eu tinha só lápis de cor para brincar, de desenhar, era com lápis de cor, mesmo que eu gostasse muito mais da tinta. Eu não me acanhava, sabe? É isso que eu queria trazer aqui. Eu não trazia uma restrição pelo meio. Eu aproveitei sempre, desde que eu me lembro da minha infância, eu sempre me apropriei do que o meio tinha, do que o meu meio, né? O que as situações tinham para eu poder criar, inclusive nos momentos de dor, inclusive nos momentos de sofrimento, que nunca foram um impeditivo para eu me conectar com essa minha arte, com essa minha criação. Pelo contrário, era através dessa artice da Paty, a minha artice de criança, a minha brincadeira de arte, de fazer arte, meu mundo encantado, é que me curava dos
sofrimentos, dores ou vicissitudes pelos quais eu precisei passar. Como cada um de nós tem uma história e cabe a cada um essa história, sem nos colocarmos em lugares menores ou maiores, mas sim é a nossa história, né? E a arte, ela sempre foi esse meio de liberdade para mim. Ela sempre me ligou à liberdade. Ao estar em contato com os materiais de arte que eu tinha disponíveis no momento, era uma coligação com esse sentimento de liberdade, que naquele momento eu podia tudo. Naquele momento eu tinha autorização para me expressar. Obviamente, como cada um de nós, a gente vai crescendo, eu também crescendo, e através desse olhar para o mundo, desse enquadrar-se no mundo, por não seguir desde adolescente uma carreira artística no natural, né, dessa carreira, me desembrenhando aí na Faculdade de Belas Artes, ou trazendo ela, a arte, como grande estrela de um cenário de carreira e trabalho, porque a partir do momento em que a gente avança na adolescência, essa é a nossa temática, não é mesmo? A gente passa a olhar o mundo como carreira e trabalho. A gente passa a olhar o mundo, o que eu vou fazer aqui? O que eu sou se confunde muito com o que eu faço, né? Isso ficou muito confuso, principalmente na minha geração, e acredito que agora a gente está tentando juntar outras pecinhas desse quebra-cabeça do que eu sou e não somente do que eu faço. Eu acho que por isso que esse sentimento de liberdade, de estar liberto, estar livre, vem tanto à tona na nossa contemporaneidade, nos dias atuais. E vem muito através da voz das novas gerações, né? Essa vontade de ser livre. Na realidade, esse ser livre nós somos, né? Eu penso assim, nós somos livres, não tem nada que nos amarre, a não ser as condições das quais a gente mesmo nos sujeitamos, as condições que nos sujeitamos. E aqui é uma reflexão somente, eu não estou aqui trazendo nenhum embasamento histórico, científico ou qualquer outro índice aí de pesquisa, mas dentro da vivência a gente começa a observar, a gente tem esse senso comum de que a gente é mais do que o que a gente faz. E o que a gente faz é um meio de colaborar com a sociedade, mas ele não está aí ligado ao que a gente é, porque a gente é muito mais do que o que a gente faz. Só que eu também me confundi. Eu também me confundi com eu sou, eu faço. Estava tudo junto e misturado. E eu acredito muito que a partir das nossas vivências, e todas elas são super frutíferas, né? Eu iniciei a minha carreira, o meu trabalho em comunicação, em jornalismo mais especificamente. Daí a minha grande vontade aqui de comunicar, de estar comunicando o que eu faço, de estar comunicando os meus processos, de estar escrevendo. Eu sempre gostei muito também dessa relação da escrita, que ela se transforma em áudio, ela se transforma em vídeo, mas a relação com essa elaboração da história, a contação das histórias para registro de facetas das nossas vivências. E aí, há sempre em cada um de nós um momento dentro da nossa linha de vida
há sempre em cada um de nós um momento em que a gente meio que se revolta, sabe? Eu acho que a palavra é se revoltar. A gente não fica um pouco de saco cheio de se confundir. Daí esse sentimento de aprisionamento. Esse sentimento que aprisiona e de que a gente não consegue sair, né, desses rótulos que a gente mesmo se colocou, das situações que a gente mesmo procurou, por precisar delas. E a gente começa a buscar esse quem sou. E acredito também muito que isso acontece com a maturidade, né? Quando a gente começa a ter uma estabilidade, ou a gente tem aí alguns momentos cruciais da nossa vida, de estresse mesmo, em não estar mais suportando ficar naquela postura de prisão. E daí vem a liberdade. Daí vem a liberdade como saída. Muitas vezes eu caminhei para encontrar a liberdade como saída nas situações externas. E sim, de fato, algumas situações externas, várias situações externas, necessitam de nossa ação para que a gente possa entrar num outro movimento. E essas ações só nós vamos poder tomar. Cada um sabe o que, como fazer. E eu sempre tive muito impulso em lutar pela minha libertação. A partir do momento que eu me via realmente saindo de um incômodo, de aprisionamento, para uma busca para a liberdade, quando eu constatava que eu estava aprisionada, porque a gente pode estar com um incômodo sem saber o que, como, né? Sem saber da onde vem esse incômodo, e aí a gente fica buscando. A partir do momento que eu identificava, eu automaticamente me liberava. Me liberava, buscava outra forma, outra relação com a vida. E foi assim que eu cheguei até aqui. Foi assim que eu cheguei, e agradeço cada passinho, sabe? Cada passinho pro qual a Patrícia antiga, a outra Patrícia de antes, caminharam para essa Patrícia estar aqui falando contigo. E eu cheguei até aqui com a arte de novo. Olha que reencontro. Porque ela sempre foi a minha memória de liberdade. E quando a gente está dentro dela, né, eu comecei a ter esse olhar integral, essa vivência integral da arte em 2016, mas nunca deixei de ter a arte como companheira. Essa aqui é a grande história. Ela sempre foi minha válvula de escape. Eu sempre frequentei cursos, a maioria de pintura, de desenho, na minha juventude, muito de desenho, mas a arte estava sempre ali, sabe? Ela estava sempre ali. E aí, Paty, quando você vai vir pra cá? Bora brincar de novo? Parece que ela me chamava. Vambora! Bora ser livre de novo? Bora ter essa sensação? E aí tinha desculpa de tempo, de ocasiões que não dava, cansaço e tudo mais. Só que ao entrar nesse mundo da arte, ao entrar de peito aberto, de corpo inteiro na arte, a gente traz muitos hábitos de aprisionamento. Não é verdade? Por quê? Porque diante das situações vivenciadas totalmente aí em sinergia com o nosso ser, porque daqui eu falo no que eu acredito, e acredito que nós estamos sempre num ambiente que nos facilita uma compreensão de vida,
pelo grande mistério do que a vida é. Então, por estar nesses ambientes aprisionantes, né? Aprisionantes, se essa palavra existe, aprisionadores, também não sei. Em ambientes que nos aprisionam, que me aprisionavam, eu não tinha como negar, depois que eu cultivei e semeei para mim, um ambiente em que eu tenho a livre expressão, os motivos dos quais eu pudesse me sentir aprisionada. E olha que beleza nisso. Porque aí é como se a gente fosse tirando camadas. E sempre a arte, ela me amparando com um colo de grande mãe. Me mostrando. A prisão está dentro de você, Patrícia. É você que cavou e que cava a sua própria prisão. E eu estou dizendo aqui, abre parênteses, é uma experiência minha, eu não estou dizendo que é com você, mas pode ser que para você faça sentido, sabe? Ou que sua história seja contada de uma forma diferente, complementando essa visão. E daí também a liberdade da gente poder, nesse grande parêntese que eu estou abrindo aqui, se complementar. Da gente sair de uma caixinha de que a gente acha que com um saber a gente sabe tudo. A gente sabe nada. A gente experimenta a cada momento formas diferentes de viver. E é disso que se trata a arte. Não adianta eu ter todos os materiais na minha frente, não adianta eu ter a liberdade externa para criar o que eu quiser, se dentro de mim eu vivo numa prisão, eu vivo num eterno julgamento, eu vivo uma eterna comprovação a mim mesma, tentar comprovar sempre para mim mesma de que eu tô certa, de que eu sou perfeita, num idealismo que não existe no universo. Porque essa perfeição, ela é ilusória, ela é idealizada, ela é artificial, ela não é natural. A perfeição natural nem sabe que é perfeita. Então a arte, ela pode me proporcionar de novo, nesse mergulho profundo que aqui agora também dou na arte e me lambuzo dela, trago aí no ateliê essa experiência, para mim, para todos que querem aceitar esse convite. A arte, ela trouxe, então, para mim, essa verdadeira chave de liberdade, que é apaziguar-se comigo, fazer as pazes com a Patrícia. Fazer as pazes. A liberdade de poder me ver integral, com todos os meus defeitos, das quais eu estou qualificando de defeito, né? Mas me ver integral, me sentir integral. Poder, sim, escutar os meus sonhos, os meus desejos, os meus prazeres. E não rotular se eles são certos ou errados, se eu sou digna ou não digna. A arte, ela trouxe isso. Porque mesmo quando a gente se sente aprisionada, tendo todos os materiais de arte do mundo, as condições inimagináveis para criar, e a gente se sente numa prisão, a arte também está ajudando a gente a ver isso. Ela, então, é uma amiga. Ela, para mim, a arte, é sinônimo de
liberdade. E eu não sei escrever, mesmo tendo feito faculdade de terceiro grau, com o afinco da escrita, eu não sei dizer, escrever literalmente, nem colocar num dicionário o que é a liberdade. Mas eu sei pintar a liberdade a cada minuto. Eu sei criar a liberdade em cada minuto. Vivenciar a liberdade. Quem sabe poetizar sobre a liberdade. E cada dia que passa, cada segundo que passa, essa denominação vai ser mais ampla para mim. Porque eu não estou mais apegada ao que é a liberdade. Meu convite aqui, para nós, você que deu play nessa viagem aqui de podcast maravilhosa, é que a gente sinta a liberdade e pare de denominá-la. Disso, daquilo, de pode, de não pode. Que você possa trazer esses segundos e minutos de liberdade a seu ser mais profundo. E não fique presa às situações e condições. Respira fundo e mergulhe aí bem fundo, resgatando essa artista que tem dentro de você. Traz ela à superfície, traz ela para te auxiliar a brincar de fazer arte no mundo. E é isso. Esse podcast se revelando um podcast libertário. E eu te vejo no próximo episódio.